O câncer de próstata acomete 69 mil homens por ano, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA. Para conscientizar a população sobre a importância do diagnóstico precoce, a Sociedade Brasileira de Urologia realiza o Novembro Azul. E para falar do assunto, conosco aqui no estúdio, o urologista Paulo Egídio. Tudo bem, doutor? É um prazer tê-lo conosco aqui no estúdio. Muito bem, Adriana. Um prazer estar aqui e conscientizar os homens a se cuidarem. Promover saúde. São 7 novos casos da doença a cada hora, é isso? O câncer de próstata é um dos cânceres mais frequentes no homem. Comete um homem mais idoso. Geralmente a incidência é maior a partir dos 65 anos. Mas deve começar a fazer seu exame preventivo a partir dos 45 anos. O diagnóstico precoce ele é essencial, doutor? É fundamental. Como qualquer câncer que a gente tem no corpo, mesmo vocês, mulheres, quando faz um diagnóstico precoce do câncer de mama, o tratamento é muito mais simples e com maiores chances de cura. Uhum. A gente não tem que temer o câncer, a gente só tem que procurar identificá-lo no início, onde o tratamento é curativo e os efeitos do tratamento são menores, efeitos colaterais. Só que os homens não costumam ir muito ao médico, né? Tem uma pesquisa aqui da Sociedade Brasileira de Urologia que mostra que 51% dos homens nunca consultaram um urologista. Então, veja, metade dos homens não procuram um urologista. Bem diferente das mulheres, né? Que desde muito novas já vão a ginecologistas, né? Essa é a ideia. Quando a gente quer promover a saúde do homem, além de conscientizar esses 50% que não vão ao urologista, nós precisamos trabalhar o jovem. Porque assim como vocês mulheres são levadas ao ginecologista ainda na adolescência, na puberdade, por que não levar o homem nessa fase? Você acha que o acompanhamento do homem deve começar também na adolescência? Sim, porque aí ele vai entender que ele tem um médico de referência. Vocês têm um médico de referência que é o ginecologista. O homem tem que ter um médico de referência que no caso é o urologista. Uhum. Então levar o seu filho, pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser o tio. Quando for fazer o seu exame de próstata, leve o jovem também para uma avaliação urológica, onde vamos avaliar o testículo, o pênis se tem fimose, orientá-lo para procurar dividir a responsabilidade de uma anticoncepção, usar preservativo de forma adequada, orientar esse jovem para que ele tenha um desenvolvimento de uma sexualidade normal e já prepará-lo para a gente não ter esses números de 50% que não vai ao urologista. Uhum. Porque certamente não vai porque ele não teve a experiência de ter um médico de referência, o urologista, como vocês têm o ginecologista. Doutor, quais são os sintomas, então, do câncer de próstata? O câncer de próstata, no seu início, ele é assintomático, ou seja, o homem não percebe. Por isso que o exame preventivo, que consiste em fazer um exame de sangue, consiste em fazer o exame do toque. O exame do toque é um exame muito simples, que o exame só vai permitir o médico sentir a glândula, que tem essa consistência da palma da mão, se tem algum caroço. Vocês são orientados a fazer o autoexame da mama para a procura de caroços. Uhum. Então, se tiver um caroço, você não fez diagnóstico, você levantou uma suspeita. Aí você vai ao seu ginecologista e fala, eu senti um caroço. Então ele vai avaliar se esse caroço pode ou não ser um câncer e eventualmente não é. Uhum. Então no caso da próstata, como é uma glândula interna, nós não temos condições de ensinar o paciente a fazer autoexame. Então ele precisa de ir no urologista para o urologista fazer o exame do toque, que é um exame absolutamente simples, rápido, e o homem fica preocupado de um tabu desnecessário, onde ele tem que estar preocupado, sim, em promover saúde. Sim, ter saúde para cuidar e educar o seu filho, estar presente com a sua mulher até o final da vida. Isso é mais importante. Quando ele já tem a doença, quais são os sintomas? Como a doença, a glândula, você imagina, ela está abaixo da bexiga, nós temos a glândula chamada próstata. E o canal que esvazia a bexiga passa no seu interior. Como a doença, o câncer de próstata, começa na periferia da glândula, até esse câncer crescer para obstruir a passagem da urina, demora muito tempo. Uhum.
Então, se ele esperar ter sintomas, provavelmente ele vai já fazer um diagnóstico tardio. Em estágio avançado. Estágio avançado, às vezes com metástase óssea, a doença se alastrou para o osso, então ele tem dor óssea, tem dificuldade de urinar, acorda muito à noite para urinar, vai urinar, sente que sobrou urina na bexiga, não esvaziou completamente a bexiga. Então, esses sintomas, esperar ter esses sintomas para procurar um médico, não necessariamente ele terá um câncer. Também não é assim. Tem o crescimento benigno da próstata que pode causar esses sintomas. Mas aquele que não sente nada, ele não tem que ter na cabeça, eu não sinto nada, não vou procurar o médico. Não precisa sentir para procurar o médico. A gente tem duas estratégias da medicina. Uma estratégia da medicina é a medicina preventiva. Que, aliás, nós fazendo medicina preventiva, vocês, mulheres como mães, levam ao pediatra para fazer medicina preventiva. Ver se está crescendo direito, se está tendo um bom desenvolvimento. Não necessariamente a criança está doente. Então, procurar um urologista, mesmo não tendo sintomas, está fazendo medicina preventiva, que é diagnóstico precoce. E se identificar um câncer, os tratamentos hoje são curativos. Você não vai morrer de câncer de próstata se você detectar no início. Quais são os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer? Idade. Um homem que tem ao pai com um problema... Quando tem o pai, tios, irmãos que tiveram câncer de próstata, ele tem uma predisposição genética, onde aumenta em 5 vezes a chance dele desenvolver um câncer de próstata. Se o indivíduo for sedentário, obeso, se alimenta com muita gordura animal, ele terá uma maior propensão ao desenvolvimento do câncer. O que é o câncer? O câncer é uma proliferação anormal das células. O nosso corpo ele é constituído de células. E essas células estão em constante divisão celular, para renovar. Quando essa divisão é organizada, não desenvolve o câncer. Se a gente é obeso, se alimenta mal, tem um estilo de vida ruim, sedentário, a gente tem chance desse equilíbrio que já existe quebrar. Aí essas células se proliferam de forma não controlada e isso é o câncer. Então, prevenir câncer não é só fazer o exame de próstata para detectar no início. Prevenir câncer é uma alimentação adequada, menos gordura, abaixar o seu colesterol, fazer exercício regular. Não tenho tempo de ir na academia. Anda um pouco para pegar o ônibus, sobe um pouco de escada, pelo menos sobe um pouco de escada. Você dá para se adequar e evitar o excesso de açúcar. Né? O excesso de açúcar vai permitir a obesidade. E hoje a gente enfrenta o problema não só da fome. A obesidade é um problema de saúde pública. Então, será que nós estamos se alimentando de forma adequada? Alimentar de forma adequada é um ato que previne qualquer tipo de câncer, inclusive o câncer de próstata. E o senhor tem um livro, né, publicado sobre o tema também, né, doutor? Então, com a ideia de conscientizar a sociedade sobre a saúde do homem, conscientizar, isso não é só o homem, as mulheres são mais conscientes que nós, a levar o seu filho ao urologista desde cedo, o seu marido, marcar a consulta e ir com ele. Nós estamos conscientizando a sociedade da referência do urologista como médico do homem, e essa referência não deve ser só na hora dos 40, 45 anos, quando lembra que existe próstata, mas tem que ser desde o início da adolescência, analisando a questão do pênis, fimose, testículo, fertilidade com aspecto masculino. 15% dos jovens têm um problema no seu testículo chamado varicocele, que é a principal causa de infertilidade. E isso é tratável. Se ele identificar antes, tratou, ele não vai ter problema de engravidar sua esposa num planejamento familiar, quando de fato eles querem ter um filho. E isso é muito importante. Doutor, para a gente finalizar, que eventos, que ações vão acontecer nesse Novembro Azul? A Sociedade Brasileira de Urologia, ela pretende iluminar os governos também, estaduais, municipais, federais, pretende iluminar as fachadas e edifícios com a luz azul, procurando que esse tema entre mais em debate entre os homens, as mulheres, contribuindo, e a gente traz essa questão de promover saúde masculina de uma forma mais
mais light, mais soft, mais tranquila, sem o tabu que muitas vezes todos nós enfrentamos e demora para procurar um médico e fazer um tratamento adequado e ter uma saúde e uma qualidade de vida muito boa. Porque não é, saúde é qualidade de vida. Investimento, qualidade de vida. Muito obrigada, doutor, pela entrevista aqui conosco. Eu que agradeço, Boa Adriana. tarde. Muito boa tarde a todos.